Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje, segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025, segunda semana do Tempo Comum, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano C, ano de São Lucas. Leitura da Cartas aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens, instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer os dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifício tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se a esta honra senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz a outra passagem: Tu és o sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vinda terrestre, dirigiu-se preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atingido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas na sua consumação da sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 109, versículos de 1, 2, 3 e 4. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. A palavra do Senhor ao meu Senhor: assente-se ao lado do meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como cabelos por debaixo dos teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião o vosso centro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és o príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Como orvalho antes da aurora eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou ao Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Porque os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento podem, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho novo e os odres se perdem. Por isso, o vinho novo em odres novos.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, a liturgia da palavra, somos convidados a refletir sobre a figura do sumo sacerdote, aquele que é colocado entre os homens para interceder em favor dos mesmos diante de Deus. O texto da carta aos Hebreus nos mostra como Cristo é o sumo sacerdote por excelência, aquele que oferece a si mesmo um sacrifício pelos pecados da humanidade. Assim como Cristo, que foi chamado por Deus para exercer esse ministério, também nós somos chamados a servir, a interceder pelos nossos irmãos. Devemos ter compaixão daqueles que estão na ignorância e no erro, sempre em atitudes de humildade, reconhecendo as nossas fraquezas. No Evangelho, vemos a questão do jejum sendo discutido entre os discípulos de João Batista, dos fariseus e os discípulos de Jesus. Jesus nos ensina que há tempo para jejum e há tempo para alegria, assim como há tempo para o vinho novo e odres novos. Ele é o noivo que está conosco, trazendo a alegria do reino de Deus. Que possamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que se entregou por amor a nós, assim sermos também instrumentos de salvação para aqueles que nos cercam, que tenhamos sempre em mente a obediência e a entrega a Deus, como Cristo, nosso sumo sacerdote, fez durante toda a sua vida terrestre. Que a palavra do Senhor Deus, viva e eficaz, penetre em nossos corações e nos transforme para que possamos ser verdadeiros seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Amada Igreja Católica e assim espalhar a sua luz no mundo. Amém.